Lesson 10. Dialogue. Bad luck. Bob, what happened? You look terrible. Gee. Good morning, Susie. The math test? Thank heavens. I've been studying and preparing myself to do it for the last 2 weeks. How did you hurt your head? Well, I was studying until late last night. I needed some rest, but I was too anxious to sleep, so I turned the TV on. Go on. They were showing a complicated epic movie, and I fell asleep on the living room couch. So what? I awoke in the middle of the night, and the TV set was still turned on. So I turned off the TV and went to the kitchen to drink some water. Then I slipped on the rug in the hallway and hit my head against the wall. Oh, poor boy. But watching TV late at night is not a good way to relax. Yeah, you're right. But I think I was just having bad luck. Maybe. Let's hope we both have better luck through the math test. Hi there, what's up guys? Carlos here with Intercom English. And today is the last class of our electronic book. Ok? Então hoje é a última aula, a última classe, né, do nosso livro eletrônico. And like in last video, então como no vídeo passado, I told you guys that I was going to teach you about the present perfect. Eu disse que eu iria ensinar sobre o present perfect. Of course, this is just an introduction. É claro que isso é só uma introdução, né, for the present perfect. Porque vamos lembrar que o present perfect é um pouquinho mais complexo. Para vocês terem uma ideia, a coisa mais parecida no português seria o tal do mais que perfeito, né? Eu tenho sido, eu tenho estado. Então, I have been, né? I have been. Lembrando que o been é particípio passado do verbo to be, né? Aí tem uma característica importante sobre o present perfect. A formação dele, né? Como é que nós formamos o present perfect? Você, é claro, precisa de um sujeito, I, you, he, she, it, we, you, they. Você precisa também do verbo have, né? Que é o verbo ter. Embora aqui o verbo have está funcionando como um auxiliar, tá? Para fazer a pergunta ou negação e assim sucessivamente. Ok? Então, verbo have, lembrando, a conjugação do verbo have no simple present é a que vai ser usada como auxiliar aqui. I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. Ok? E um verbo, seja lá o verbo que vocês querem usar na frase, por exemplo, work, study e assim por diante, que seria o verbo que vai representar essa ação, e esse verbo, que é o verbo principal da frase, é que estará no particípio passado, past participle. O que vem a ser o particípio passado? É o tal do sido, ido, né, do português. Tenho sido, tenho ido, né, tenho estado. Então, no inglês, tem um truquezinho aí, nós já vamos entender na sequência. Então, fiquem ligados porque aqui vem a explicação, ok? Just a sec. So, let's see about the present perfect. Então, vamos ver sobre o present perfect. E o que nós precisamos saber sobre o present perfect? A princípio, sobre a formação, né? About the formation of present perfect. So, how do we form present perfect? Let's take a look at this. Subject. Então, nós vamos precisar de subject. E quem são subjects? I, you, he, she, it, we, you, they. É claro, pode ser também o nome de alguém, Bob, Mary, né? Ou uma coisa, the dog, the house. Então, lembrando que esse subject é o sujeito da frase. Então, nós vamos precisar de subject. Ok, what comes next? Então, o que vem a seguir aqui? O verbo to have.
né, the verb to have, que neste caso aqui, o verbo have, embora conjugado na forma do simple present, embora esteja conjugado no simple present, ele vai ser o nosso auxiliar verb, tá? Vai ser o nosso verbo auxiliar. Para que nós usamos o verbo auxiliar? We use it to form interrogative sentence, negative sentence and affirmative sentence, of course. Tá? Então ele que vai dar a forma interrogativa, negativa ou afirmativa da frase. Ok? E como que eu faço isso? Apenas mudando a posição, como eu fazia com todos os outros verbos auxiliares. Nós já aprendemos o verbo to be, do, does, né? Did. Então, quando eu vou fazer uma frase em inglês, seja ela interrogativa, afirmativa ou negativa, eu vou estar utilizando um verbo auxiliar, que neste caso aqui do present perfect será o verbo have. Como eu disse antes, the conjugation of this verb is in the simple present form, tá? Então ela vai ser na forma do simple present. Como é que nós conjugávamos o verbo lá no simple present? I have, you have. He has, she has, it has. We have, you have, they have. Então lembrando que has is only for third person singular, tá? Então no presente lá, has é somente para a terceira pessoa do singular, ok? As demais é tudo have. O que mais que nós precisamos na formação do present perfect? O verbo in the past participle form. Então, a main verb, um verbo principal, which is the action itself, que vai ser a ação em si, né? Por exemplo, work, study, go, see. Tá? Então esse é um verbo que representa aqui no caso uma ação, né? It's the action verb itself, tá? Então é a própria ação em si, né? The action verb itself. So work, né? Lembrando, o que é o past particípio? Vai ser o particípio passado. Nós aprendemos lá no Simple Past que passado simples de verbos regulares, we add ed. Nós acrescentávamos ed. Por exemplo, work ficava worked. A mesma coisa vai acontecer com o particípio passado. Nós só vamos acrescentar ed para os verbos regulares. Ok? Pay attention in this part. Um detalhe importante, você vai dizer, tá, mas o que é o particípio, professor? Bom, vamos refrescar para quem não sabe. Então, work, trabalhar. Worked, se for passado simples, trabalhou. E worked, se for particípio passado, seria trabalhado. Ok? A mesma coisa, study, estudar. Passado simples, estudou, studied. E o particípio passado, no caso, já que ele é um verbo regular, só acrescenta ed, studied também, ou seja, só que aí muda a tradução, seria estudado. Tá? Então, quando eu uso o present perfect, eu tenho que ter subject, verb have, and a main verb with the past participle form. Que no caso dos regulares, acrescenta apenas ed. Por exemplo, aqui, ó, I have worked. Tradução literal seria eu tenho trabalhado. No que eu vou usar isso de uma forma prática? Quando eu pensava em simple past, eu dizia I worked a lot yesterday. Eu trabalhei um bocado ontem. Mas vamos lembrar que simple past tem início, meio e fim no passado. Acabou. Foi ontem, o ano passado, last year, né? Last night, a noite passada. Last week, semana passada. Last month, o mês passado. Então, tudo já foi. Agora, o present perfect é diferente. Então, vejam que a frase anterior que eu tinha feito, I worked a lot yesterday, eu posso adaptar ela para o present perfect, seria o mais que perfeito do português. Então, eu posso dizer I have worked
a lot this week. Ou I have worked a lot today. Mas desde que esse período no qual eu estou pensando, today, this week, this month, this year, não tenham acabado até o momento em que eu estou falando. Então, eu vou usar o present perfect na realidade para me referir a uma ação que começou lá atrás, não sei quando, também nem sempre isso interessa, né? Muitas vezes a gente nem está interessado em saber o quando, né? Mas que continua até o presente. Então eu tenho trabalhado um bocado essa semana. I have worked a lot this week. I have worked a lot today, desde que o dia de hoje não tenha acabado, só vai acabar depois da meia-noite. Okay? So, the important part about present perfect, então a parte importante sobre present perfect é que ele vai ligar o passado com o momento presente. E não está aqui em questão quando isso ocorreu. Contrário do simple past, porque no simple past o nosso foco é o quando. I worked a lot yesterday, ontem. I worked a lot last week, né? Semana passada. Então ele tem que ter um fim, ele tem que ter uma data, ele tem que ter um momento especificado. Então o simple past nós vamos usar para quando nos referimos a um passado específico, né? Então simple past para um passado específico, né? For specific past. Agora, o present perfect for a indefinite time in the past. Então, por um tempo indefinido no passado. Esse tempo não está claro, nós não sabemos ou não queremos saber quando foi que ocorreu. Ou ele não interessa na frase. No português você diz assim, eu tenho estudado muito ultimamente. Como é que eu diria isso no inglês? I have studied a lot lately. I have studied a lot lately. Eu tenho estudado muito ultimamente. Agora, se for um verbo irregular, que é o caso de go e see, vamos lembrar que no simple past, go, o passado de go é went. Então, go, ir, went, foi. Né? Gone seria particípio passado. E o que seria esse gone? Ido. Né? Então, I have gone ficaria eu tenho ido. Se eu quero dizer, ela tem ido ao cinema ultimamente. She has, terceira pessoa, né? She has gone to the movies lately. Né? She has gone to the movies lately. Se, ver, passado, saw, viu. Né? Particípio, seen. I have seen a lot of good movies lately. Então, eu tenho visto muitos bons filmes ultimamente. Tá? Então, o present perfect é por um tempo indefinido, né, no passado. Embora o nome seja present, ele pouco tem a ver com presente. Embora occurs in the present, but it's not necessarily about it. Já estamos entrando aí com um cardzinho que vai vir mais explicação sobre isso. So, pay attention. And remember, study this because this is not easy, it's a little complicated, it takes time. Então isso não é fácil, é um pouco complicadinho, leva tempo para absorver isso. Inglês não é difícil se você se dedica. Então it's not difficult if you dedicate yourself. Okay, if you study, it's not hard. Não é tão árduo assim. So, see you guys next time. Aí está entrando o nosso card with the explanations and more details about the present perfect. Mas lembrando, nós vamos falar sobre isso in the future. Tá? No futuro voltamos a falar sobre isso. Ok? Bye for now. Grammar focus. Present perfect. Already, yet. The present perfect is formed with the verb have plus the past participle form of a verb.
Have you been to a jazz club? Yes, I've already been to several. Have they seen the play? No, they haven't seen it yet. Has she gone on a riverboat tour? Yes, she's gone twice this week. Has he called his parents lately? No, he hasn't called them. Regular past participles. Call, called. Hike, hiked. Jog, jogged. Try, tried. Irregular past participles. Be, been, do, done, eat, eaten, go, gone, have, had, make, made, see, seen. Contractions. I have equals I've. Have not equals haven't. She has equals she's. Has not equals hasn't. Expressions. Good luck. Bad luck. Calm down. Thank heavens. To fall asleep. Poor boy. Poor girl. Vocabulary. Ache. Against. Air. Anxious. Asleep. Awake. Awoke. Back. Better. Complicate. Complicated. Couch. Cross. Drink. Epic. Fall. Fell. Geography. Happen. Hallway. Head. Heaven. Heavens. History. Hit. Hope. Hurt. In. No. Literature. Living room. Luck. Mathematics. Math. Maybe. Pour. Prepare. Relax. Rest. Rug. Sciences. Sleep. Slip. Some. Study. Terrible. Test. Think. Through. Tooth. Teeth. Turn on. Turn off. TV set. Until. Wall. Way.